questão do Fortaleza nesse momento é muito mais do que peça, até mesmo essa ideia de sistema. É encontrar novas saídas para construção de jogada, porque aquela coisa do Felipe Alves, ninguém avança mais. Todo mundo sabe que tem que marcar lá embaixo para não dar espaço para os pontas do Fortaleza subirem. E aí sobrecarrega muito os dois volantes, talvez até mexer em um desses dois volantes, no Felipe ou no Juninho, enfim. Mas o fato é que esse jogo talvez não dê tempo, mas eu acredito que pensando no jogo contra o Corinthians, até porque vai ser uma rara semana aberta, como os treinadores falam, a gente possa ver alterações mais significativas. Isto é, se o Fortaleza não conseguir retomar um bom futebol contra o Goiás. Vamos ouvir o Paulão? Paulão, que é um dos líderes também desse time do Fortaleza. Um dos jogadores que melhor sabem se expressar. Foi capitão no jogo passado, inclusive, né, contra o Botafogo. Fala aí, Paulão. Depois do jogo do São Paulo, tivemos uma evolução, tivemos também algumas chances de gol diante da equipe do Botafogo, onde não acabamos concluindo em gols, mas dentro de toda a dificuldade, a gente sabe que nossa equipe vem trabalhando, vem conseguindo exercer tudo que o Rogério vem nos pedindo. Infelizmente, o resultado não vem sendo favorável à equipe, que isso, tá claro, nos preocupa. Nós sabemos que temos que buscar o resultado positivo a todo instante, a todo minuto, como buscamos diante do Botafogo, mas foi um jogo ano passado, precisamos pensar no jogo futuro. Então esse é um jogo mais importante para a gente, é o jogo diante, é o jogo que precisa, de repente nós precisamos reencontrar o resultado positivo, reencontrar a vitória, e nós sabemos que precisamos disso o mais rápido possível, enquanto antes. E aí o Paulão também, Caio, falando, o cara que se expressa bem, que conversa, que é um líder nato, sim, parece que está no clube há 20 anos, né? Porque ele começou, ele chegou no meio da temporada passada, né? Mas goza de muito prestígio com o técnico Rogério Ceni e também um cara que, como você falou, cara que sabe conversar, sabe expressar, e isso naturalmente você acaba se tornando um porta-voz do time do Fortaleza, sobretudo nesse momento, né? Normalmente quando o time vive um grande momento, existem alguns jogadores que a gente costuma brincar que são as pedras de confiança, né? Não faz muito tempo no Fortaleza, como vinha uma sequência ruim, ia lá Marcelo Boeck na entrevista, 2017, 2018 era de praxe. Hoje o Paulão passa muito pelo Paulão esse papel de ser uma espécie de para-raio do que vem. Embora o contexto hoje seja completamente diferente, a entrevista ela é filtrada pela assessoria por conta da pandemia, ninguém vai no clube. Antigamente existia, entre aspas, pelo amor de Deus, o confronto direto, de perguntas, abordagem direta. Até a maneira de se expressar é diferente, muda, né? Não adianta, por mais que as assessorias tentem diminuir essa distância, fazer esse meio de campo melhor entre repórteres e jogadores, é diferente, o contexto é completamente diferente. Mas o que ele fala é verdade, né? O Fortaleza tem, acho que, uma situação de tentar pedir, tem calma também. Eu sei que mais do que 5 rodadas, mais do que 5 jogos sem marcar gol, e das 3 rodadas sem vencer, o Fortaleza ainda carrega muito o peso da eliminação na Copa do Nordeste para o Ceará. Para o Ceará, lógico. Se o Fortaleza tivesse sido eliminado contra o Sport, a torcida estaria chateada, porque o time jogou mal naquele dia. Mas o peso de ser eliminado pelo maior rival é maior. Não adianta dizer que não é. Principalmente porque 15, 10 dias antes, sei lá, o Fortaleza tinha vencido jogando muito melhor do que o Ceará. Exato. Então, pesa mesmo, a gente já viu isso em N situações. E cabe a jogadores experientes, como o próprio Paulão, que se tem um jogador do Fortaleza que já tomou pancada de tudo quanto foi lado, foi o Paulão. O Paulão teve problema no Vasco, de fase ruim do Vasco, estou dizendo que era culpa dele. Passou por outros clubes, chegou no Fortaleza cercado de desconfiança de todo lado, vinha do América Mineiro, ninguém sabia direito como é que estava o Paulão e superou tudo isso. Então é um dos caras indicados mesmo a tentar ali internamente ajudar nesse momento. A torcida não está lá no campo, a torcida não está lá pressionando nas arquibancadas por motivos que todo mundo sabe, né? Mas a torcida nas redes sociais, ela ganha voz. Sim. Tá? Então, hoje em dia, é muito mais fácil o torcedor chegar e criticar o jogador, dirigente, por causa das redes sociais. E o Paulão fala exatamente sobre isso, né? A pressão da torcida que continua existindo, embora a torcida não possa ir aos jogos. Mesmo à distância. Né? Mesmo à distância. Nós sabemos que tivemos uma queda assim, de rendimento, isso aí é claro, nós sabemos de tudo isso. Ninguém melhor do que nós mesmos para ter esse entendimento e reconhecimento, mas também pedir ao torcedor que tenha um pouco de paciência, né? A gente sabe que a equipe nunca passou 5 jogos sem marcar gols, independente se ganhasse ou se perdesse, nunca passou. Isso aí é um jejum muito grande, isso não nos incomoda, então a gente pede ao torcedor um pouquinho de paciência. O Paulão sempre, como a gente falou, é um cara que sabe se articular e ele chama para ele essa responsabilidade. O adversário do Fortaleza amanhã será a equipe do Goiás. Estaremos nessa amanhã, né? Certamente. Lá no Serra Dourada o jogo? Não, é no Serrinha, no Serrinha, né? É do estádio do Goiás. Bom, o Goiás, no primeiro jogo, vocês devem ter acompanhado, no primeiro jogo o Goiás teve o jogo cancelado, aliás, adiado,
porque teve 10 jogadores que testaram positivo, aquele teste da Covid. Aí o São Paulo entrou em campo, mas não houve jogo. O Goiás conseguiu adiar essa partida. Por isso que o Goiás, inclusive, tem 2 jogos só, né? Isso. E aí o Goiás pode ter o retorno desses jogadores, né? Porque foi há 15 dias, é aquele processo, né? Eles foram testados novamente. E aí estão aguardando a liberação. Algo parecido que aconteceu com o Atlético Goianiense antes do jogo contra o Flamengo, né? Vamos da liberação de dar uma olhada, porque se o Goiás tivesse esses jogadores, a dificuldade será maior para o Fortaleza, tá? Certamente o Tadeu é dono da posição já tem um tempo, né? O Lucão é aquele mesmo, jogou do São Paulo, também é dono de posição. O Jefferson foi titular há um bom tempo. O Sandro chegou para ser um dos grandes reforços na temporada. Aí tem os demais, Gilberto Júnior joga com uma certa frequência. O Kevin e o Mike menos, mas são jogadores que, no elenco, meu amigo, você imagina um treinador para montar um treino e te dizer, ó, tu não tem 10 para atuar. É complicado até para fazer preparação. E além deles, né, o Goiás não vem jogando nem com o Rafael Moura, porque teve Covid, mas precisou de uma medicação, então para não correr risco de exame antidoping ficou de fora. E o Lucão, não o zagueiro, o Lucão, o centroavante, que virou o Lucão do break, né? Por que do break? Por causa das dancinhas após jogos. Você sabe fazer isso? Não, quem sabe fazer é Anderson Azevedo, ele é bom. Ah, é? É, então coloca o Anderson canta aí. cúmbia, dança break, o Anderson bota o Anderson Azevedo aí, que o Anderson vai dançar break aí, pelo menos com as mãozinhas. Mas assim, os dois são dúvida pro jogo, né? Mas em Goiás até que sobreviveu ali nesses jogos, conseguiu, por exemplo, um ponto contra o Palmeiras importantíssimo aí em São Paulo. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo, com um gol de falta do Rafael Vaz, que é mais do que conhecido no futebol cearense.